Já ouvimos diversas acusações de que a OTAN estaria colocando homens em solo ucraniano para atacar a Rússia. Porém, esse tipo de narrativa nunca foi levado a sério. Mas após uma declaração feita pela Alemanha, o jogo virou e o Kremlin ameaçou, dizendo que isso representaria um ataque direto da OTAN à Rússia. Você tá no Maestria Militar, e é isso que veremos com maestria no vídeo de hoje. OTAN contra a Rússia. Há algum tempo, diversos analistas estão comentando sobre a provável utilização de militares da OTAN no conflito da Ucrânia. E isso pode ter sido confirmado pelo chanceler alemão Olaf Scholz, após ele ter sido criticado por não enviar mísseis de longo alcance para a Ucrânia, como Inglaterra e França fizeram. Mas antes vamos entender uma coisa. Por que a OTAN está tão interessada na guerra da Ucrânia? Primeiro, OTAN é uma sigla para a Organização do Tratado do Atlântico Norte. A criação da aliança aconteceu por conta da própria Rússia, quando ela ainda fazia parte da antiga União Soviética, lá no distante ano de 1949. Assim, a OTAN visava diminuir o avanço do comunismo soviético pelo mundo. Por isso, tivemos diversos atritos entre a Rússia e a aliança. As diferenças permaneceram mesmo quando a União Soviética colapsou e a Rússia a sucedeu, deixando de ser um país comunista. Mas algumas semanas atrás, a OTAN se pronunciou, dizendo que está se preparando para um possível conflito com a Rússia. Isso aconteceu após supostamente a inteligência da OTAN notar preparações russas para iniciar esse conflito. Segundo a inteligência, a Rússia estaria preparando as indústrias e seus estoques para um conflito de décadas com os países aliados da organização. Mas essa não foi a única ação suspeita. Há cerca de 2 semanas, enquanto membros da OTAN discutiam formas de acelerar o fornecimento de armas e munições para a Ucrânia, os russos posicionaram navios militares com armamentos nucleares no Mar Báltico. Segundo o governo da Estônia, um país báltico, os russos acabaram invadindo seu espaço marítimo, sendo uma forte ameaça contra os aliados da OTAN. O Mar Báltico é um ponto crítico para a Rússia, pois vários aliados da OTAN estão próximos. Neste caso, temos a Estônia, Lituânia, Letônia, Noruega, Suécia e outros Estados-membros. Dessa forma, não é exagero dizer que a Rússia está cercada no Mar Báltico. Mas o que isso tudo tem em comum com a acusação de militares da OTAN estarem em solo ucraniano? Bom, para a organização, se a Ucrânia ganhar o conflito, seria muito bom, já que desta forma, eles não precisariam se preocupar com os russos. Mas como sabem que isso seria muito difícil, eles estão em busca de retardar o conflito, fazendo com que a Ucrânia dure mais tempo no combate. Assim, eles poderiam se preparar para lutar diretamente contra o país de Vladimir Putin. Por isso, já existem pequenas acusações de que há militares ocidentais em solo ucraniano. Porém, no dia 26 e 29 de fevereiro, tivemos algumas declarações que podem confirmar o envio de tropas para o solo ucraniano. Mas como isso afetaria diretamente o conflito russo-ucraniano? Inicialmente, tivemos uma declaração de Emmanuel Macron, presidente da França e membro da OTAN. Após uma reunião entre os líderes europeus em Paris, Macron anunciou a criação de uma nova coligação, com o intuito de fornecer mísseis e munições de longo alcance para a Ucrânia. Mas não parou aí. O líder francês afirmou que para alcançar a vitória sobre a Rússia, não poderiam descartar o envio de forças terrestres. Segundo ele, a derrota da Rússia é necessária para a segurança e estabilidade na Europa. Porém, Macron não disse diretamente sobre as tropas que poderiam ser enviadas, se seriam tropas francesas ou da OTAN. Essa declaração não caiu bem nos ouvidos do Kremlin, anunciando que tal ato representaria um conflito direto entre a Rússia e os países aliados da organização. Isso levantou uma grande tensão entre o país e a organização. Por isso, Jens Stoltenberg, secretário-geral da OTAN, veio a público se pronunciar. Ele disse que a aliança não tem planos de enviar os seus militares para a Ucrânia. Além disso, Stoltenberg declarou o seguinte: os países aliados estão fornecendo um apoio sem precedentes à Ucrânia. Temos feito isso desde 2014 e intensificamos após a invasão em grande escala, mas não há planos para estacionar tropas da OTAN em território ucraniano. Além dele, os governos dos Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, Polônia e outros membros rejeitaram publicamente a ideia de um ataque contra a Rússia. Isso fez com que as tensões entre o governo russo e a aliança diminuíssem um pouco, mas isso não durou muito. Há algum tempo, os britânicos e franceses vêm pressionando a Alemanha a fornecer seus sistemas de longo alcance Taurus 350. Porém, o chanceler alemão não sucumbiu à pressão
e se pronunciou dizendo que não iria fornecer o projétil equivalente ao míssil britânico Storm Shadow, pois para isso seria necessário a assistência de soldados em terreno ucraniano. Mas não parou por aí. Ele falou sobre a abordagem atual do Reino Unido e da França, onde forneceram equipamentos semelhantes para a Ucrânia. Olaf Scholz chegou a afirmar que existem tropas britânicas ajudando os militares ucranianos a lançarem os mísseis Storm Shadow lá na própria Ucrânia. O chanceler alemão ainda demonstrou seu temor na escalada do conflito. Segundo ele, o fornecimento de mísseis Taurus poderia levar a um conflito direto entre a Rússia e a Alemanha. Isso ocorreria, pois o envio dos mísseis exigiria o envio de soldados alemães para uso ou implantação da tecnologia na Ucrânia. E diante disso ele disse, os soldados alemães não deveriam estar ligados de forma alguma a alvos potenciais deste sistema, em qualquer ponto ou lugar. Toda essa declaração feita pelo chanceler, entregando informações sensíveis e internas de alguns aliados, foi mal recebida na Europa. Ele foi acusado de praticar abuso de inteligência ao expor as tropas britânicas em terreno ucraniano. Com isso, Tobias Ellwood, um importante legislador e ex-chefe do Comitê Seleto de Defesa do Reino Unido, disse que Berlim colocou em perigo a vida das tropas britânicas na Ucrânia. Em suas palavras, este é um flagrante abuso de inteligência, deliberadamente concebido para desviar a atenção da relutância da Alemanha em armar a Ucrânia com seu próprio sistema de mísseis de longo alcance. Isto será sem dúvida utilizado pela Rússia para escalar ainda mais o conflito. Até essa declaração, somente sabíamos que a Grã-Bretanha fornecia informações sobre alvos russos, sobre como eles utilizavam seus diversos radares e satélites para coletar informações. Essa inteligência era repassada diretamente para a Ucrânia, mas segundo essas declarações, podemos afirmar que o apoio vem se estendendo para além de informações. Pois se as declarações do chanceler fossem falsas, Ellwood iria se pronunciar negando isso. Mas não foi isso que vimos em seus comentários após a acusação do chanceler. Porém, diante do cenário atual, você acredita que a Alemanha poderia ajudar a Ucrânia a vencer o conflito? É o que vamos ver agora, entendendo a fundo todo o conflito e como ele se encontra atualmente. A verdadeira Ucrânia. Recentemente, a Ucrânia vem perdendo muitos terrenos para a Rússia. Isso vem ocorrendo por conta de sua falta de equipamentos e munições. Tanto que este era o motivo pelo qual Zelensky estaria pedindo o sistema Taurus alemão. Segundo o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, a Ucrânia necessitaria de munições de longo alcance, mas não era para atacar Moscou, e sim para destruir as infraestruturas militares da Rússia em território ucraniano. Os poderosos mísseis de cruzeiro poderiam resolver isso, já que o Taurus possui mais de 500 quilômetros de alcance e é conhecido pelo sucesso contra alvos como pontes e bunkers. Com as declarações de Dmytro, podemos notar que a Ucrânia está sem munições. Mas essa não é a única necessidade nesse conflito. Ambos os lados, tanto a Rússia quanto a Ucrânia, estão enfrentando a necessidade de homens em solo. Com isso, vemos a atividade de militares de outras nacionalidades trabalhando em favor das nações. Como se trata de um conflito de altas proporções que já está no seu 3º ano, é normal que os exércitos precisem de mais soldados. E por conta disso, hoje temos outras nacionalidades lutando a favor da Rússia, tendo uma maior presença dos bielorrussos. Já do lado ucraniano, temos diversas nacionalidades que lutam como mercenários. Por conta da necessidade de homens, a legião estrangeira luta ao lado da Ucrânia. Com isso, temos soldados brasileiros, franceses, americanos e de várias outras nacionalidades por lá. Segundo algumas informações, existem brasileiros que lutam a favor da Rússia também. Porém, dentro do campo de batalha, são considerados militares russos e ucranianos apenas. Isso é algo normal dentro de qualquer conflito, pois os exércitos geralmente não estão 100% preparados para um confronto que dure tanto tempo. Isso gera uma escassez de soldados, sendo necessário a utilização de militares de outras nacionalidades. Porém, diferente do exército convencional, esses são considerados mercenários, pois lutam apenas pelo dinheiro. Mesmo assim, a utilização desse tipo de grupo militar não tem ligação com a acusação de militares britânicos em solo ucraniano. Pois, como disse, quando esses homens são contratados, eles meio que perdem sua nacionalidade e se tornam militares daquele exército que contratou. Já no caso da acusação feita pelo chanceler alemão, se trata de militares convencionais que estariam lutando a favor da Ucrânia. E isso pode gerar grandes problemas, já que a intervenção direta de militares, ainda mais de membros da OTAN, significaria um possível conflito direto. Com isso, poderíamos ter um conflito direto entre a Rússia e algum aliado, tendo uma atenção maior aos países bálticos, Estônia, Lituânia e Letônia. Como foi dito no início do vídeo, esses países estão em uma região onde a Rússia destacou diversos navios militares com mísseis nucleares.
Mas o principal motivo desse temor é que esses países faziam parte da União Soviética até 1991, que foi o ano em que ela acabou e foi desmembrada em 15 países independentes, como Rússia e Ucrânia. Como hoje, os bálticos são membros da OTAN e conhecem grande parte dos segredos da Rússia soviética, podem se tornar um dos principais alvos após o término do conflito com a Ucrânia. E se você está se preparando para um concurso público ou uma prova e quer saber como eu leio mais de 50 livros por ano, com apenas 17 minutos do meu dia, tem uma aula gratuita aqui embaixo para você aprender esse segredo, que também fez a Fabrina passar num vestibular super concorrido de medicina. Assiste a aula gratuita que eu deixei aqui embaixo por tempo limitado. Agora, eu tenho certeza de que o público que assiste ao Maestria Militar é um público altamente qualificado. Por isso eu sei que você tem uma opinião formada e eu gostaria de saber o que você acha sobre a possibilidade de militares da OTAN estarem lutando contra a Rússia. Você acredita que Putin pode realizar um ataque de retaliação contra algum dos países aliados, mesmo que isso signifique um conflito ainda mais duradouro? Além disso, você sabia que a China está aumentando sua marinha e poderá ter um poder superior ao dos Estados Unidos? Fiz uma análise completa sobre isso com todos os dados e eu te conto tudo no vídeo que está aparecendo aqui na sua tela. Basta clicar que eu te vejo do outro lado em poucos segundos. Você está no Maestria Militar e eu te vejo na próxima batalha.